O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria se fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tendes, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Quero começar nesta tarde te dando uma notícia. Talvez você não saiba. Quer saber a notícia? Sim? Você vai morrer. Tá com medo? Isso é real. Você vai morrer. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você vai morrer. Morreu. Ou você podia fazer uma outra pergunta, né? Quem aqui quer ir para o céu? Hoje? Tem gente que levantou a mão. Vai que ele te chama hoje, hein? Aí eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir hoje não. A vida é boa de viver, né? Somente quando a gente vive a vida em Deus. É lógico que nós queremos ir para o céu, mas hoje acho que não, vou esperar um pouquinho mais, né? Mas isso é certo. Você vai morrer. Eu vou morrer. Nós vamos morrer. Isso é tão certo que ninguém escapa. Vai o pobre, vai o rico, vai o branco, preto, pardo, qualquer um. Papa Francisco, hoje, refletindo sobre a liturgia de hoje, fez uma bela reflexão, como sempre. Aí ele fala assim, quando ele, em um dos momentos, ele diz: no caixão não entram riquezas. O Papa recordou a morte de um homem mesquinho e as pessoas que diziam: o funeral foi arruinado, não puderam fechar o caixão, porque ele queria levar consigo tudo o que tinha e não podia. Ninguém pode levar consigo as próprias riquezas. Melhor oportunidade para a gente fazer uma boa reflexão de vida
é ir num velório. Ou ir no velório, ou talvez ir no cemitério. Aí eu não gosto de ir no cemitério, me sinto mal. Lá vai ser só morada o resto da vida. É lógico que nós vamos ser enterrados, nossa morada é no céu, né? Você tem que ir lá fazer uma visitinha de vez em quando, olha, aqui vai ser, né? Vai ser nesse ambiente que eu vou permanecer, né? Que o meu corpo vai ficar. Para ir já se acostumando, né? Vai que nosso Senhor chama você amanhã, né? E tem que ir se adequando, né? Nós não sabemos quando vamos morrer. Assim como nós podemos morrer com uma idade um pouco mais avançada, nós podemos, quantos que vão, crianças, adolescentes, jovens, adultos, mas às vezes com 40, 50, 60 anos, pessoas novas. Nós não sabemos quanto, mas é certo que um dia nós vamos morrer. Será que nós pensamos na nossa morte? É certo que nós vamos morrer, ou nosso Senhor vai vir, ou Ele virá na sua segunda vinda. De um jeito ou de outro, nós devemos estar preparados para a segunda vinda do Senhor, ou estar preparado quando Ele vir nos chamar. Tem um lugar, eu acho que não sei se é no norte, no nordeste, pelo menos são os meninos de casa, que eles chamam a morte de Caetana. A gente brinca com alguns, às vezes que lá em casa que estão meio doentes e tal, e a Caetana está te chamando, hein? Cuidado que a Caetana está te chamando. Quando você vê alguém meio capengando por aí, pode dizer, olha, a Caetana está te chamando. Caetana é a morte, viu? Mas será que nós temos consciência que um dia nós vamos morrer? Por que nós estamos falando assim? Tem muitos que têm medo da morte, né? Mas será que tem medo da morte porque não estamos nos preparando para a nossa morte? Irmãos, nós estamos neste mundo de passagem. De Deus nós nascemos, para Deus nós voltaremos. Nós nascemos do projeto de Deus, do coração de Deus. Pelo menos é o que a palavra nos direciona. Que no Cristo nós somos pensados antes da criação do mundo. Que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos templos do Espírito. Mas nós estamos neste mundo de passagem. Nossa morada é junto de Deus, nossa morada é no céu. Mas será que nós estamos nos preparando para o encontro com Cristo? Porque nós podemos desejar o céu, viver no céu, como eu comecei aqui, né? Quem quer ir para o céu? Todos nós, eu. Será que este céu está sendo construído já aqui na terra? Eu estou construindo o céu aqui na terra? Estou construindo o céu dentro de minha casa? Estou construindo o céu dentro do meu trabalho? Estou construindo o céu na minha pastoral, no meu grupo de oração? Estou construindo o céu por onde eu ando, onde eu vou, com a minha vida, com o meu testemunho de vida? Porque o céu, em um livro, que diz, o céu começa em você, e é real. Só que, para que eu possa construir céu na minha casa, na minha família, no ambiente onde eu atuo, este céu precisa ser construído, onde? Dentro do nosso coração. Amém. Deus é uma bênção na nossa vida, uma bênção na vida da senhora. E estamos de passagem neste mundo, com certeza. Mas este céu, meus irmãos, precisa ser construído aqui dentro. Precisa ser construído aqui dentro, nosso coração. Se ele não for construído aqui dentro, nosso coração, ele vai se transformar. Porque se o nosso coração, dentro do nosso coração, como disse a palavra na terça-feira, de onde vêm as guerras? As guerras vêm, principalmente são produzidas dentro de nós. Essa é a leitura de São Tiago. Se eu às vezes estou meio revoltado, eu não estou me dando bem com as pessoas e tal, na verdade tudo isso está sendo construído. Primeiro foi construído dentro de mim, do meu coração, da minha mente. Será que eu, como um cristão, como um católico, nos tempos em que vivemos,
Eu estou procurando dar testemunho de vida com a minha vida. Estou deixando o Deus da misericórdia, o Deus do amor que nós buscamos, mas este Deus tocar as áreas da minha vida que precisam ser curadas, ser reconstruídas, ser tocadas. Porque, meus irmãos, nós buscamos a Deus, mas precisamos abrir o coração para que este Deus toque a nossa vida. Toque as áreas da nossa vida e vá reconstruindo o nosso interior, vá reconstruindo o nosso ser. Estamos no tempo da misericórdia. Acabei de ler um livro essa semana, O Rosto de Deus é Misericórdia, uma entrevista com o Papa Francisco. Ele fala tanto desta misericórdia e pede para que nós experimentemos esta misericórdia, que não paremos nas nossas limitações, nos nossos pecados, mas deixemos com que este Deus de amor vá reconstruindo a nossa vida, o nosso coração. Será que nós estamos experimentando e tocando nesta graça de Deus? Porque senão, irmãos, nós corremos o risco também de viver, e essa semana, São Tiago, ele está, desde o início da semana, nós estamos trabalhando a Epístola de São Tiago, e a Epístola de São Tiago, ela já no início, ela já nos dá o direcionamento para tudo que nós estamos vendo esta semana. Já no início da Epístola de São Tiago, aí nós vamos entender o contexto da leitura de hoje. Ele diz assim: considerai com grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Ora, a constância deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. O título aqui da tradução da CNBB é Provação e Constância, que é dom de Deus. Já no início da carta, ele nos dá esta dica de como nós devemos viver. Com grande alegria, considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações. Pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância, a perseverança. E aí a carta vai falando também, no início ele falava das provações, depois ele fala um pouquinho, nesse mesmo capítulo, nós pedimos e pedimos com fé, principalmente pedimos a sabedoria de Deus, nos tempos atuais, para que a gente possa se deixar direcionar por Deus pelo Espírito Santo, que nós comemoramos o Pentecostes agora, no domingo. O círio foi apagado, e no rito do círio, eu acho muito bonito, o rito quando apaga o círio pascal, para que este fogo agora, o fogo dos dons do Espírito Santo, esteja aceso agora dentro de nós. O círio foi apagado, para que o fogo dos dons do Espírito Santo esteja aceso agora dentro de nós, e nós sejamos agora esta luz que vai irradiar a presença do ressuscitado no mundo. Olha que beleza. Você é chamado a ser presença de Cristo no mundo. Você é chamado a levar esta mensagem do Evangelho a outras pessoas, a levar com o seu jeito, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua alegria, de dizer para as pessoas com o seu jeito de ser: é bom ser de Deus, é bom ser católico, é bom ir à missa. Pessoas às vezes têm vergonha de falar que vão à missa, né? Somente às vezes os homens aí nas empresas e tal, porque fica aquelas brincadeiras às vezes, né? Você vai à missa todo domingo, ou vai à missa, né? Está indo agora uma vez por semana no grupo de oração, a missa todos os domingos. Aí começa meio aquela desculpa: eu vou, né, de vez em quando, né? Não, ele vai todo domingo, só que ele não tem coragem de dizer que ele vai todo domingo, por vergonha às vezes. Mas nós temos vergonha daquele que é o nosso Deus, vergonha daquele que um dia nos chamou, vergonha daquele que um dia deu a vida por amor a cada um de nós? Não, Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, é Ele que nos dá vida todos os dias. Nós não podemos ter vergonha de testemunhar o amor que um dia nos conquistou. E se nos conquistou através de outras pessoas, que talvez levaram a palavra até você, que levaram a palavra do Evangelho, que foi numa pregação, num ensinamento,
E talvez outras pessoas estão esperando o seu sim para voltar para Deus. Talvez para voltar para a igreja. Mas será que nós temos esta abertura para deixar com que o Deus que nós buscamos transforme a nossa vida, mas também a partir da transformação interior, eu me disponho a ir ao encontro dos irmãos? Final de semana, eu estava lá em Formiga, Minas Gerais, e eu falava para os irmãos, às vezes, nós buscamos uma fé egoísta. Eu vou à igreja porque eu não estou muito bem. Eu vou ao grupo de oração porque eu estou sentindo, às vezes, uma angústia ou uma dor no fio de cabelo, né? Estou com uma dor aqui no fio de cabelo, então eu vou ao grupo de oração, né? Estou com uma dor na unha do pé, então eu vou ao grupo de oração para aliviar a minha dor, né? Aliviar minhas tensões. A maioria das vezes, vocês já perceberam, como se existisse dor de cabelo, né? Vocês já perceberam que nós buscamos a Deus por interesse próprio? Raramente nós buscamos a Deus pensando no irmão, pensando no próximo. Nós buscamos a Deus para que Deus toque o nosso coração, transforme a nossa vida. Mas este Deus que transforma a nossa vida, muda a nossa história, muda o nosso coração, para que nós nos disponhamos ao encontro do próximo. E Santiago vai nos direcionar nesse sentido. Ele vai falar o pedir com fé, pedir a sabedoria. Depois ele fala do destino do rico, e nós vamos entrar aqui na leitura de hoje. Aí ele fala novamente nessa leitura da questão da aprovação do primeiro capítulo, que é preciso depois fala que é preciso ser praticante da palavra, versículo 22, todavia sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele está dando a dica aqui de todos os outros capítulos de Santiago. Receber a palavra e pôr em prática. Os outros capítulos advertem contra a inveja, rivalidade, amor aos pobres, pecado da língua, uma fé sem obras, que ele diz que é uma fé morta. Fala das guerras que são produzidas dentro de nós. Tudo isso as leituras que nós vivemos essa semana. Rivalidade, inveja, pecado da língua, algo que não existe no meio da igreja, né? Não existe nas pastorais, nos movimentos, né? Eu brincava com o pessoal lá, onde eu pregava o encontro, que às vezes dá a impressão que no nosso meio pastoral, esse grupo de oração, de movimento, parece que o Espírito Santo o Espírito que nós estamos invocando não é o Espírito Santo. Pode ser que seja outro Espírito. Padre, pelo amor de Deus, pelos frutos que se conhece a obra. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. O fruto do Espírito está lá, depois você confere: paz, amor, amabilidade, temperança, domínio próprio. Está lá, Gálatas 5, versículo 2 e 23. E as pessoas se pegam às vezes quase no tapa, nos pastorais, nos grupos de oração. Rivalidade, inveja. O grupo de oração começou a crescer, começou a dar mais gente. Começa o outro a falar mal daquele para que aquele grupo seja destruído. Isto é obra do diabo. Em nome de Deus, não. Quem é o divisor? Satanás. Chifronildo. Fala o Padre Carlos, que era canção nova para as crianças, né? É o chifronildo. É ele que desune. O Espírito Santo é o contrário. O Espírito Santo é domínio próprio. As pessoas não se dominam. Aí o padre, eu contei na missa das 7, na terça, mas talvez alguns não viram, eu repito aqui. Aí um dos padres que acompanhou um grupo, ele não era da renovação, mas ele foi numa reunião de um movimento dos líderes, e aí um líder falou para o outro assim: quando sair lá fora eu te pego. E pede o Espírito Santo. Ô Senhor, manda fogo do céu, aleluia, glória a Deus, vem sobre mim, Espírito Santo. Glória a Deus. Nós temos que pedir sim, porque nós todos os dias temos que ser alimentados pelo fogo santo de Deus, pelo Espírito Santo. Sozinho nós não conseguimos. Tem uma música, né? E sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso. Vem Espírito Santo sobre mim, vem sobre a minha vida, me ajuda a superar essa limitação.
Nós somos limitados mesmo. Mas se a gente deixar o nosso humano, o nosso temperamento agir além da ação de Deus na nossa vida, a gente só vai fazer, desculpa a expressão, só vai fazer burrada. Se nós não deixar com que este Deus vá transformando a nossa vida, irmãos, transformando o nosso coração, mas também nos rebaixarmos da ação de Deus em nós, reconhecer que nem sempre nós somos os melhores, que nem sempre nós acertamos, reconhecer que nós precisamos também ser submisso também, submisso às vezes ao irmão, que tem às vezes menos conhecimento do que nós, mas que foi colocado, escolhido por Deus para ser um coordenador, para coordenar aquela pastoral, coordenar aquele movimento, coordenar aquela comunidade, e que talvez o que ele vai pedir para nós vai ser coisa absurda, mas onde está a obediência? Quem foi o desobediente? Não foi Deus, o desobediente foi o inimigo. O Senhor nos pede obediência. Eu acho que foi São Francisco, não lembro direito. Eles estavam lá, os freis, plantando alho, o cebola. E Francisco pediu para que os freis plantassem cebola com a raiz para cima, enterrasse as folhas no chão. Aí sempre tem aqueles mais inteligentes, né? Mas Francisco, que absurdo ficar enterrando as folhas, não vai dar cebola, você acha que era cebola, não vai dar cebola, você está enterrando as folhas, imagina, né? A raiz para cima vai secar tudo isso aqui, isso é um absurdo. A resposta de Francisco, eu não preciso de especialistas em plantação de cebola, mas em especialistas em obediência. Ele tinha testado os meninos, que tinham chegado, estavam no noviciado, segundo ano da comunidade, da ordem. Ele foi testar para ver até que ponto que eles iam obedecer. Ele sabia que tinha que plantar com a raiz no chão, para que desse cebola. Mas sempre tem aqueles que se acham mais inteligentes, mas é um absurdo isso aqui, como que eu vou fazer isso e tudo mais? Eu não preciso de especialista em plantação de cebola, eu preciso de especialista em obediência. Será que nós temos este amor, esta obediência, principalmente a Deus que um dia nos chamou? Será que nós temos esta abertura à palavra de Deus na nossa vida? Ou nós, irmãos, talvez criticamos o pessoal da teologia da prosperidade? Esta linha na igreja, nas igrejas aí cristãs, que hoje pregam um Deus, você busca a Deus, e se você buscar a Deus com toda a sua fé, com todo o clamor que você faz e tudo mais, Deus vai te dar, mas Ele não vai te dar em bens e graça, Ele vai te dar em bens materiais. Mas principalmente se você doar, viu? Esses dias, eu assistindo um vídeo, aí uma pessoa conduzindo uma oração. Senhor, eu quero liberar uma unção, era uma pessoa de fora, uma unção sobre o Brasil, uma unção de bênção, de prosperidade, de graça, de milagre. Mas você vai pegar agora e vai ligar para este número e vai depositar R$900 nessa conta e a sua vida vai ser abençoada. Que bênção é essa? Uma bênção cara, gente. Imagina se todas as bênçãos que eu desse fossem R$900, né? Eu acho que era um dos caras mais ricos do mundo, né? Porque a gente vive distribuindo bênção. Não precisa ninguém pagar por bênção. Desculpa a expressão, e vou falar diretamente. Quem paga por bênção é besta. Quem paga por bênção é besta. Porque o Senhor, é verdade, não precisa. O Senhor já conseguiu para nós o que nós precisávamos na cruz. A salvação principalmente. A bênção o Senhor já conseguiu para cada um de nós. Não precisa você pagar por nada para receber. Eu respeito as pessoas que fazem altos sacrifícios para receber. Eu respeito, mas não concordo.
Porque o sacrifício que nós devemos fazer agora é do nosso coração. De dobrar o nosso coração, é a conversão do coração, da mente do coração a Deus. Eu não quero sacrifício, mas eu quero um coração contrito, humilhado, na presença de Deus. Até mesmo respeito às pessoas que fazem promessa. Mas quando se faz a promessa, você não está jogando com Deus? Sim ou não? Sim ou não? Porque você faz promessa, né? Pode fazer, não tem problema não. Mas pensa um pouquinho. Senhor, eu vou fazer essa promessa durante 9 dias, essa novena, durante 9 dias, para que o Senhor me dê tal coisa. Ou para que o Senhor abra as portas para mim. E por que você não faz a novena dizendo, Senhor, vou fazer essa novena aqui, pedindo a Santa Rita, pedindo essa graça. Se acontecer, louvado seja Deus. Se não acontecer, está na vontade de Deus. Mas eu vou fazer para que o Senhor faça isso. Nós estamos mandando em Deus. Não é mais Deus que conduz a nossa vida. Não é mais Deus que direciona a nossa caminhada. Mas eu que tenho que direcionar o que Deus tem que fazer na minha vida, não. Eu preciso estar nas mãos de Deus. E me colocar, Senhor, seja feita a sua vontade em minha vida. E essa história de ter que pagar por bênção tal, não existe, irmão. Não existe na igreja católica, não existe em religião nenhuma. Se você pagar, você vai ser abençoado. Pessoas já se quebraram nesse sentido de vender casa, apartamento, carro, que você vai ganhar mais uma casa, mais uma. Está até hoje sem casa, sem apartamento e tudo mais. Que não existe. Se você não se esforçar, não trabalhar, contamos com a divina providência sim. Mas a divina providência acontece através de gente, através de pessoas. Não cai do céu as coisas. Canção Nova conta com a divina providência, sim. Mas a Canção Nova trabalha de noite, de dia, de tarde, de manhã, de madrugada. Conta com a sua ajuda, mas nós também fazemos a nossa parte. E trabalhamos também bastante. Para que a graça aconteça. Para que o milagre aconteça. Ah, eu vou para a Canção Nova, vou morar em Cachoeira Paulista e vou viver da providência. Vem para cá e não se esforce, não trabalhe, para ver se você não vai passar fome. É verdade. Deus nos dá saúde, Deus nos dá a graça para que a gente se coloque à disposição. Agora, será que com tudo isso, eu não estou também me colocando acima de todas as coisas? Porque a leitura de hoje nos chama a atenção sobre o acúmulo também que nós podemos fazer. O acúmulo das riquezas. Porque, meus irmãos e irmãs, é certo que nós devemos contar com a divina providência. Mas quando eu me preocupo demais também com as riquezas, com o ter, eu me torno escravo delas. É lógico que é importante ter o necessário para viver, viver bem. Se você trabalha, não tem problema de você ter as coisas materiais. Se foi fruto do seu esforço, se não foi fruto da corrupção, né? Mas se foi fruto do seu esforço, do seu suor, não tem problema de você ter, desde que isso não te escravize. Tem gente que tem tanta roupa no guarda-roupa, tanto sapato, talvez ela comprou e nunca usou. Conheci uma pessoa num lugar aí no mundo, que eu não vou falar onde, que ela tinha 80 pares de sapato. Uma pessoa boa, era uma moça do grupo de oração, 80 pares, para que tanto sapato? Só tem 2 pés, né? Só para ficar dando serviço para limpar depois e tudo mais. Mas ela era uma compulsividade por comprar sapato. Onde ela ia, ela comprava um sapato. Então tinha um guarda-roupa lá, que ela mostrou, cheio de sapato. Vamos pensar naqueles que não têm nenhum sapato, um tênis para calçar. Será que neste tempo de misericórdia que nós estamos vivendo, que o Papa Francisco tem pedido também, para nós olharmos também nessa questão das obras de misericórdia, corporais e espirituais, temos nos preocupado com o nosso irmão? Com o próximo? Com a pessoa que mora do seu lado, seu vizinho? Com a pessoa do grupo de oração ou da pastoral que talvez esteja passando por necessidade e nós fazemos de conta que não está acontecendo nada com ninguém.
Às vezes até sabemos que aquela pessoa está desempregada e tudo mais, mas não tem problema não, não é comigo, Deus que resolve a vida dela e deixa ela se virar. É assim que nós vivemos em comunidade? É assim que nós queremos construir comunidade no nosso meio, no nosso pastoral, no nosso movimento, no nosso grupo de oração? Só buscando uma fé, aí é uma fé egoísta, é a fé da teologia da prosperidade. Eu busco o meu Deus, confio no meu Deus, confio no Deus que vai me ajudar a eu enriquecer, a eu ter o meu carro, a eu ter a minha casa, a eu ter mais 3 carros, mais 5 carros, e quando eu morrer não vai levar nada disso. Quando morrer não vai levar 1, 2, 3, 4, 5 carros, e nem 15 mil casas, que fica assim, falando todo o tempo, que Deus me deu uma casa, 2 casas, 3 casas, 5 casas, 15 mil casas, e terreno, e carro. Quando morrer vai ser do mesmo jeito que todo mundo, vai ganhar só o seu caixãozinho. Talvez não feche o caixão, como disse aqui o Papa Francisco, que vai querer levar todas as coisas, né? Aí vai ser um problema sério, mas não vai conseguir. Na Canção Nova nós temos um costume, a Jonas pede, para que a gente faça o retiro da boa morte. Sabe o que é o retiro da boa morte? Todo mês nós nos preparamos para morrer. É verdade. Retiro da boa morte é, eu vou no meu guarda-roupa, lá no quarto, dou uma olhada, a gente já não tem muita coisa mesmo, porque missionário, se tiver muita coisa, aí ele é remanejado, pode levar 2 malas, né? 2 malas vai levar mais o quê, né? Tem os livros, que a gente tem um pouco mais, vai no guarda-roupa, ganhei essa camisa este mês, então para que isso eu não tinha essa camisa, eu ganhei, então vou pegar outra camisa e vou doar para alguém, sapato. Chama retiro da boa morte. Nunca acumular demais, sempre estar se preparando. Você já fez isso na sua casa? De olhar lá para as roupas, para o cobertor, agora nesse tempo de frio. É assim que porque quando nós vemos essa leitura, irmãos, nós vemos aqui, né? Agora ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. A vossa riqueza está apodrecendo e as vossas roupas estão carcomidas pelas traças. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Quando a gente vê esta leitura, a gente logo pensa assim, esta leitura é só com aqueles ricos, aqueles que têm mansões e tudo mais. E quantos de nós que também somos ricos de tantas realidades, de orgulho, de acumular coisas também. Não é só aqueles que têm muito, aqueles também. Aqueles que têm muito e não pensam no irmão, não pensam no próximo, porque eu conheço muitas pessoas que têm muito, mas que ajudam muitas pessoas também. Talvez nós tenhamos não tantas coisas, mas esquecemos de pensar no próximo, no irmão. E aí o Senhor nos ajuda também no dia de hoje, para que nós nos voltemos para Ele. O Salmo nos ajuda, e que foi cantado o refrão do Salmo: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes. O que é o humilde? É aquele cuja situação econômica é modesta, que tem noção das suas limitações, não se vangloria de si mesmo, que demonstra obediência, respeito ou submissão. Isso aqui é algumas demonstrações do humilde. Uma pessoa simples, vive cada dia como se fosse o último. Será que nós não temos nos preocupado demais e por isso que isso tem tirado a paz do nosso coração? Vive cada dia como se fosse o último. Não teme os dias maus, porque Ele sabe onde Ele colocou a sua confiança. Vive uma busca por Deus diária e um desejo de conversão profunda. Este é humilde. Ele não é um acomodado, mas ele tem esta busca por Deus diária e um desejo de conversão profundo. Um desejo de conversão profundo, um desejo de vida nova profundo. Tem consciência das suas limitações, por isso recorre ao Deus da misericórdia.
recorre ao Deus da misericórdia. O humilde procura viver a radicalidade do Evangelho. O Evangelho que hoje fala de uma radicalidade a cada um de nós. Nos ajuda nesse sentido. Diz, se tua mão te leva a pecar, o que é para fazer? O que é para fazer? Se o teu pé te leva a pecar, se o teu olho te leva a pecar, arranca. Imagina se fosse levar isso aqui a sério, né? Você estava sem olho, eu sem olho, sem mão e sem pé, né? Você sabe que, olha, no meu relógio aqui ainda falta 5 minutos para as 5, então eu vou até as 5, viu? Aguarda um pouquinho aí. Dá tempo, a gente aguenta firme aí, vai dar tempo. No meu, você sabe que nos tempos atuais, quando eu fazia teologia há pouco tempo, aqui na Deuniana, Taubaté, Faculdade Deuniana, nós tivemos um dia um simpósio lá e veio um pastor de uma igreja, um pastor que faz comunhão com as igrejas, com a igreja católica, a questão do ecumenismo. Ele veio dar um simpósio para nós e ele contou um fato de um jovem que pegou esta leitura aqui e ele disse, leu, né? Se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, arranca. Se teu pé te leva a pecar, corta. Ele se castrou. Verdade. 2011 foi o simpósio. O pastor falou, o menino da igreja dele, ele se castrou. Ué, minha mão leva a pecar, arranca. Meu olho arranca. Minha mão corta. Meu órgão genital está me levando a pecar. Foi lá e passou a faca. Gente, não é para levar a palavra de Deus ao pé da letra, tem que entender o sentido da palavra de Deus. Coitado do menino, né? O resto da vida ficou desse jeito, ficou assim deformado. É o sentido. Qual é o sentido? Se a tua mão está te levando por caminho, está te levando a pecar, muda a direção. Se o teu pé está te levando por caminhos que te levam a pecar, muda a direção. Não vai mais para aquele caminho. Aquele caminho, pessoas que usam, né, tem dificuldade, a questão das drogas e tal. Você vai naquele lugar, na boca de fumo e tal, você sabe que você vai cair. Não vai mais lá. O teu pé está te levando a pecar. Muda de direção. Arranca esta caminhada e vai por outro lado. Se o teu olho está te levando a pecar, arranca este olho das situações. Luta para vencer o pecado do olhar, que é também uma limitação. Mas tenha um desejo profundo, principalmente, de deixar-se tocar pelo Deus da misericórdia, deixar-se tocar por este Deus de amor e de misericórdia, que faz nova todas as coisas na nossa vida. Vamos fazer aqui uma oração, a oração por uma morte feliz. Comecei falando de morte, né? Essa homilia é boa, né? Bem motivacional, né? Aquelas homilias de motivação, né? A gente começa falando de morte e encerra falando de morte, né? Pra você voltar para casa bem feliz, né? Se preparando para morrer. Eu falo e você repete. Ó Jesus misericordioso, estendido na cruz, lembrai-vos de mim na hora da minha morte. Ó coração misericordiosíssimo de Jesus, aberto pela lança, escondei-me na hora derradeira da morte. Ó sangue e água, que brotaste de Jesus, como fonte de infinita misericórdia, para mim, Jesus agonizante, refém da misericórdia, aplacai a ira de Deus, na hora da minha morte. Amém. Ajudai-me, Senhor. Isso aqui é uma outra oração para obter a graça de ser misericordioso. Ajudai-me, Senhor, para que meus olhos sejam misericordiosos, para que eu jamais
suspeite nem julgue as pessoas pela aparência, mas perceba a beleza interior dos outros e possa ajudá-los. Ajudai-me a ter um ouvido misericordioso, de modo que eu esteja atento às necessidades do próximo. Não permitais que eu fique indiferente às dores e aos lamentos dos meus irmãos. Ajudai-me, Senhor, a ter uma língua misericordiosa, de modo que eu jamais fale mal do próximo, mas tenha sempre para ele uma palavra de conforto e perdão. Ajudai-me, Senhor, para que minhas mãos sejam misericordiosas e transbordantes de boas obras, que não se cansem de praticar o bem e aceite as tarefas mais difíceis e penosas. Ajudai-me, Senhor, para que meus pés levem sem descanso a ajuda aos meus irmãos, vencendo a fadiga. Ajudai-me, Senhor, a ter um coração misericordioso, sensível aos sofrimentos alheios, que conviva sinceramente, mesmo com aqueles que abusam de minha bondade. Amém. Amém, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos por esta graça, por esse desejo de vida nova, desejo de ser sal na terra, luz do mundo. Peço ao Senhor a graça de você ser este sal na terra, esta luz no mundo, ter essas mãos, esses pés, este olhar, esta voz, ouvidos misericordiosos, para que possa levar até as pessoas também a misericórdia deste Deus amor, deste Deus misericordioso. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos direcione, nos convoque cada vez mais para levarmos esta palavra às pessoas e aos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.